esta política fiscal do governo parece uma política do Brasil das antigas, onde o Brasil gastava, parece que não há o dia de amanhã. E isso está fazendo a nossa dívida se elevar a um nível perigoso, pressionando a taxa de juros, e os credores lá fora até de olho assim, será que o Brasil vai conseguir honrar seus compromissos? Parece aquele pesadelo da era Sarney. Então, Felipe, o governo, ele tem, como você comentou no início, ele tem uma política que é esquizofrênica, né? Por um lado, ele tem o chamado arcabouço fiscal, que deveria minimamente dar uma racionalidade na dívida, dar uma racionalidade na política fiscal e depois na dívida. O problema é que ele usa o parafiscal, o fora do arcabouço fiscal, para expandir a economia. Então, no final, ele está ampliando os gastos que não são contabilizados, e com isso ele aumenta mais a dívida pública, e, por outro lado, ele, além de tudo, como você mesmo falou, essa história do carro de acelerar e brecar, ele atrapalha muito o Banco Central e faz com que a gente tenha que ter uma taxa de juros olímpica, o que é um absurdo, né? Isso afeta demais a produtividade do Brasil e a competitividade. O custo do capital acaba inibindo o investimento, né? E ao inibir o investimento, o Brasil passa numa situação muito complicada no momento. O custo do capital é elevado e nós que precisamos ganhar produtividade e competitividade, pelo contrário, o Brasil vem caindo nas taxas de produtividade. O que nós podemos fazer para recuperar essa nossa produtividade que vem caindo nos últimos anos? Olha, primeiro que o Brasil ele fez uma série de reformas que já melhorou, quer dizer, há tempos atrás, o que os economistas chamam de PIB potencial, que é quanto o país pode crescer de maneira sustentável. Esse PIB potencial, sei lá, uns 10 anos atrás era zero, ou seja, o país não conseguia crescer. Foram feitas uma série de reformas a partir do governo Michel Temer e com o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, etc., que melhoraram muito isso. Hoje esse número é em torno de 2 a 2,5%. E investimentos em infraestrutura, o país hoje está mais produtivo. Só que o que nós fizemos de lá para cá, né, a partir desse governo, foi parar com esse caminho de reformas, que elas ajudam muito a produtividade, primeiro. E segundo, fazendo políticas que são esquizofrênicas, que no final atrapalham tudo. Eu vou dar só um exemplo está acontecendo agora. Ele acabou de ampliar o IOF, que não deveria ser um imposto para arrecadar, e sim um imposto regulatório. Com esse aumento da carga, vou dar só um exemplo. Alguém que toma um empréstimo que custava, sei lá, 26% ao ano, virou 37% ao ano. Ou seja, custa 11% ao ano a mais do que custava antes dessa medida. Será que um orçamento, um grande projeto de longo prazo aguenta um aumento de custos dessa magnitude por ano? É muito difícil. Então, o que o governo tem feito, como ele está com uma popularidade muito baixa, no final o que ele está querendo fazer é deixa eu aumentar a demanda a qualquer custo. Só que o custo dessa brincadeira, em termos de o quanto a nossa economia pode crescer, o quanto ela é produtiva, é um custo que traz para trás. Então, assim, em vez da gente poder crescer mais, o que ele está fazendo é dando um boost de curto prazo, mas fazendo com que a gente consiga crescer menos para frente, né? E isso mostra claramente na taxa de investimento, né? O Brasil está com uma taxa de investimento em torno de 16%, 17% ao ano, enquanto os outros países emergentes estão 40%, né? Então nós estamos muito atrás das taxas importantes. E pior, o dinheiro da arrecadação está indo para gastos e despesas correntes do governo. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma taxa pública de investimento quase zero. Não, é verdade. Para dar uma ideia, 16, 17%, a depreciação do nosso parque ela é maior do que o investimento consegue, vamos dizer, manter mais moderno o nosso parque. Então a gente está envelhecendo, o país está envelhecendo seu parque, principalmente o parque industrial, né? E assim, com esse nível de custo de capital, a maioria dos projetos ficam absolutamente inviáveis, né? O que você tem ainda é que, deixado, que é um legado do governo anterior, um pipeline enorme de investimentos em infraestrutura, que mesmo com um custo ainda elevado, né, quer dizer, a taxa de juros de longo prazo está muito alta, mas mesmo assim esses projetos ainda são rentáveis, produtivos. Então,
nesse sentido, pela primeira vez talvez na história dos últimos 30 anos, a gente vê mais investimento acontecendo em infraestrutura. Mas, de novo, a taxa de investimento, ela não é suficiente para a gente não só manter o parque moderno, como desenvolver para frente, né? Principalmente em 3 áreas aí, que é estradas, rodovias, é uma coisa que está crescendo, né? A história de portos, aeroportos também. E agora saneamento básico, graças ao marco do saneamento, que pelo menos deu segurança das regras, né? Então são 3 áreas aí de infraestrutura que parece que o Brasil está caminhando bem, né? Sem dúvida, energia também. Energia limpa, né? Outra área importante. A mudança na matriz energética nos últimos 10, 20 anos foi impressionante. É impressionante, né? Esse é o que foi. Quando as regras são estáveis, aí as pessoas têm mais apetite para o investimento, mesmo com o custo capital ainda elevado, porque investimento de 20 prazos, ele começa 20 anos, né? 30 anos, eles começam a fazer o retorno lá na frente. Luiz Fernando, um ponto interessante, o Edmar Baixa, que nós tanto gostamos, dizia que a abertura econômica é a mãe de todas as reformas. E o Brasil continua uma das economias mais fechadas do mundo. Essa pauta parece um pouco démodé nesse mundo de nacionalismo econômico e volta do protecionismo. Como que você acha que o Brasil tem que se posicionar nesta pauta da abertura econômica? Ela é fundamental, mas é o momento errado de se fazer, ou devemos fazer de qualquer jeito, porque isso vai ajudar a ganhar produtividade e competitividade da economia brasileira? Olha, quando a gente olha os países que mais se abriram, comparado com os países que menos se abriram, vamos olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O Trump está completamente contra um país tão aberto, com tarifas tão baixas. Mas a economia americana foi a que mais cresceu, a que mais foi produtiva nas últimas décadas. Exatamente. Muito por conta disso. Por conta, olha, eu quero sim importar barato para eu manufaturar ou melhorar e vender mais caro. Eu quero sim comprar mais barato porque o custo, em geral, da economia fica muito mais baixo. Quer dizer, o Brasil, eu até fiz um artigo recentemente dizendo assim, olha, os Estados Unidos, que estão nesse caminho de se fechar ou aumentar o custo de importação, eles deveriam olhar para o Brasil e ver o exemplo do que não fazer, né? Porque, de novo, se as empresas elas são muito protegidas, no final não tem como, elas se tornam menos produtivas. Quanto mais, vamos dizer, em mar aberto elas estão, mais produtivas, melhores produtos elas têm que oferecer e elas acabam se desenvolvendo muito mais. Então, assim, o caminho da abertura, sem dúvida, é o caminho do desenvolvimento. Agora, em que momento? No momento que está se falando muito em fechamento, o Brasil ter uma bandeira na outra direção e se mostrar mais amigável, eu não tenho dúvidas que é um ganho enorme, principalmente num momento como esse. E uma coisa que é anti-intuitivo, que uma das coisas que pode ajudar o Brasil a ganhar produtividade é justamente abrir mais para importação, para poder importar tecnologia de ponta. No Brasil tudo é muito caro, né? Comprar uma máquina é caro, nosso telefone celular custa 60% mais que o americano, tudo é muito caro de tecnologia. E tecnologia certamente tem um enorme impacto em produtividade, né? Então parece uma coisa contra-intuitiva, mas parece muito importante nesse momento olhar o que nós podemos exportar mais de valor agregado e, na verdade, o que nós podemos importar mais para ganhar produtividade, principalmente no caso da indústria, né? Sim, toda vez que você se fecha, no final você acaba se acomodando, que é muito o que aconteceu no Brasil. Quando você pega os setores que são mais abertos, são de longe os setores mais competitivos. E o Brasil, ele tem bons empresários, o brasileiro é empreendedor. Então, o que nós estamos fazendo é protegendo aquele que no final você está protegendo um empresário antigo, em detrimento da população, em detrimento de mais desenvolvimento e de você poder fazer mais coisas. Porque quando você tem dificuldade de importar uma máquina, você vai para outro negócio. Se você depende de alguma coisa que você não consegue, você vai para outro negócio. Então, no final, o Brasil acabou sempre escolhendo aqueles setores, né, aqueles negócios que, no final, ele não tinha tanta barreira de entrada e o custo de importar, e que foram, no final, os setores que mais se desenvolveram. A questão de tecnologia, ela tem um lado que é o lado, vamos dizer, que você
tem um custo de importar, mas tem um outro lado que a tecnologia, no final, ela não tem muito fronteiras, né? Então, vamos dizer, a inteligência na questão tecnológica, ela não tem uma fronteira de um país, né? Então, nesse sentido, até no nosso caso, que somos um país mais fechado, a gente acaba tendo mais benefícios, porque, de novo, quando você fala balança comercial, então são bens que estão indo, estão voltando, é muito mais fácil de você controlar. Serviços já é mais difícil. E quando você fala de inteligência, é mais difícil ainda, né? Então, infelizmente, o Brasil adora perder uma oportunidade, mas essa é uma oportunidade muito grande para o Brasil.